Olá, boa tarde, gente. Uma dúvida que vocês têm me perguntado bastante é: doutora, minha libido tá zero. Se o meu marido não me cutucar, eu não tenho vontade de fazer nada. E às vezes, não vou mentir, tenho relação só para agradar ele, mas eu não tenho vontade de ter relações. Isso é uma queixa relativamente frequente no consultório e não é uma coisa tão difícil da gente ver. Se esses sintomas persistem por mais de 6 meses, você precisa procurar sua ginecologista, porque você pode estar passando por um problema chamado de transtorno de deficiência sexual, né? Desse transtorno hipoativo. Então, assim, tem tratamento para isso? Tem tratamento para isso. Mas para a gente saber qual é o tratamento ideal, vamos precisar primeiro saber qual é a causa. A causa envolve diversas situações, desde problemas no relacionamento interpessoal com o seu marido, causas anteriores, traumas psicológicos, problemas anteriores, medo de engravidar, tabus religiosos, tabus sociais, falta de hormônios, problemas socioculturais, questões de pós-parto, amamentação, a fase de pós-parto complicada, estresse e cansaço, seja com os filhos dentro de casa, seja no trabalho ou com problemas familiares, questões da família, enfim. A gente tem que ver a paciente como um todo para tentar ver o que é que pode ser feito. Alguns medicamentos podem fazer com que a mulher diminua a libido. Antidepressivos, ansiolíticos podem fazer isso. Algumas situações que elevem a sua prolactina, como pacientes que sofrem de hiperprolactinemia ou que estão no período da amamentação. Alguns tipos de anticoncepcionais podem fazer isso também. Os que levam o etinil estradiol, eles podem, ao longo do tempo, diminuir um pouco a lubrificação. E os que trabalham com medicamentos com progesteronas que sejam antiandrogênicas, como a drospirenona, como a ciproterona, esses anticoncepcionais, ao longo do tempo, também podem, em algumas pacientes, fazer com que haja diminuição da libido e, às vezes, diminuição na intensidade do prazer e dos orgasmos. Mas, como eu falei, a gente precisa identificar, dentro do contexto sociopsicológico dessa paciente, se não existem outras causas que possam estar fazendo com que ela tenha essa inibição da vontade do desejo sexual, ok? Temos diversos tipos de tratamento, desde terapias psicológicas, terapias sexuais, e aí entram sexólogas, entram psicoterapeutas, passando pela parte hormonal, que a gente pode trabalhar esses hormônios trocando anticoncepcionais e usando métodos com hormônios diferenciados ou sem hormônio. Podemos utilizar reposições hormonais em alguns casos que são importantes. A laser terapia ginecológica ajuda muito, principalmente para paciente que tem dor, desconforto, secura na hora da relação sexual, sintomas de baixa de estrogênio no local, a paciente que está no pós-parto, que sente muita secura e desconforto na hora de ter relação. A laser terapia entra muito bem para essas pacientes também. Então, assim, normalmente a gente tem que ver, como eu falei, o todo, tudo que acontece no entorno dessa paciente para poder indicar qual seria o tratamento melhor, tá? Então, assim, estamos passando por uma fase muito complicada por conta do Covid, as pessoas estão com os nervos à flor da pele, trabalho tem sido complicado, filhos, às vezes questões de pais idosos,
Às vezes pessoas que coabitam com pais e outras pessoas, e aí filhos pequenos ficam receosas de na hora do sexo, de repente uma criança entrar na sala, na casa, um ruído chamar a atenção de quem está do quarto do lado. Tudo isso pode inibir a mulher na hora da relação sexual. E esses contextos todos precisam ser analisados para a gente poder oferecer para você soluções. Espero ter pelo menos respondido um pouquinho essas dúvidas. Se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, podem mandar mensagem, conversem com sua ginecologista. As minhas pacientes não tenham vergonha de conversar sobre isso. Isso é muito comum, muito mesmo, meninas. Então, às vezes vocês marcam a consulta, falam de alguma queixa, um coceirinho, uma irritação, mas não comentam da parte sexual. Se eu não perguntar, vocês ficam com vergonha e não falam. Não é para ter vergonha. A gente está aqui para ajudar vocês. E essa ajuda precisa saber do problema, senão a gente não adivinha, tá bom? Então, por favor, conversem com a gente. A ideia é estar sempre ajudando. Eu preciso que vocês tenham essa relação de confiança. E a ideia é que a gente trocando essas experiências e essas ideias, as coisas fiquem sempre muito melhores, tá bom? Um beijo grande para todas e uma quarta-feira cheia de paz e saúde.